A origem da composição dos arquivos. Arquivo é um conjunto de documentos escritos, financeiros, materiais diversos, recebidos ou produzidos oficialmente por um determinado órgão administrativo ou por um de seus funcionários, na medida que tais documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. Esta definição de arquivo que colocamos aqui, com base sobre na qual se erguerá todo o resto, de fortuna adotada unanimemente, tanto na reunião da Associação Arquivística quanto na Arquivística de Estado do Ministério do Interior. A palavra holandesa da arquive é usada no singular e são palavras correlatas em várias outras línguas europeias. Verte dos tradutores franceses, Fournis de Archives. Como explica o parágrafo desse manual, significa um todo orgânico, já que em inglês a palavra archives não encontrou neste sentido a acolhida geral da expressão archival collections, coleção de arquivos empregada na tradução americana, para exprimir a ideia de todo orgânico. Respeitado o arquivo, o grupo de preferia comumente pelos arquivos ingleses, particularmente coloquiais, Nixon e o seu livro Manual dos Arquivos da Administração, Coleções dos Termos e Aceitação para Geral da Terminologia dos Arquivos Nacionais de Washington, em um grupo que nem a coleção deve ser naturalmente tomada aqui de sentidos e coisas do réu, e nem coleção de naturalmente tornados aqui como sentido de réu, nidas, de colégio, de colecionadores. A própria definição exclui tal interpretação. A Associação Holandesa de Arquivos foi fundada em Haarlem, dia 17 de junho de 1891, no fim do estudo do problema do arquivo. Realizou sua primeira reunião anual no dia 9 de julho de 1892. Como dependerá deste livro, revelou-se ativa da associação da expressão dos seus pontos de vista sobre os princípios arquivísticos e na prática disposta convocar suas assembleias anuais em diferentes cidades. Acha-se empenhado na reparação de um guia para os arquivos holandeses. Os arquivos do Estado do Reino da Holanda são administrados por arquivistas do Estado atualmente subordinado pelo Ministério de Instituições Públicas de Artes e Ciências, embora a parte que foi escrita do manual estivesse subordinada ao Ministério do Interior, e cada uma das 11 províncias possui um arquivo do Estado e o repertório de Haia, e os arquivos geral do Estado. A situação da Holanda Meridional constitui também o arquivo do Estado da província. Os arquivistas de Estado reúnem-se atualmente sobre a presidência do Arquivo Geral e, este fim, debatem em questões concernentes aos arquivos holandeses. Aprovou-se nas ligeiras modificações pela circulação de 10 de 1898 e é difícil justificar a definição de tal que as fins é necessário fazer o presente caso. Não superfluo, contudo lança de uma luz sobre certos pontos, pois ela compreende claramente o significado da definição de todos os seus aspectos, já que as considerações se seguem dela procedem. O conjunto se discute com a definição e levantou-se a questão a saber quando o arquivo se chama de conjunto ósseo, que tal expressão também fosse justificada apenas por alguns documentos do mesmo que substituíssem. A resposta que chegou que foi que o arquivo é todo, sendo
tão certo cesse uma parte, isto é, tão adquirida que adquira partes do mesmo não existem alderes. Se ocorresse, é aconselhável reintegrar o conjunto, de modo que a parte que precisamos dela partes, caso porém apenas um único papel de arquivo tenha preservado esse documento que constitui o arquivo. Por isso, por si, todo se deve, portanto, ser descrito como tal. Documentos escritos, desenhos e matérias de imprensa, de senhores que entendem-se do mapa de cartas e sequentes achados dos dossiês, tanto os que fizeram em ordem de administrativos e funcionários, quanto os que lhe foram enviados esclarecendo em questões correlatadas. Não há a menor razão em excluir dos arquivos tais mapas. O mesmo se aplica com documentos impressos com frequência. Não. Arquivos especialmente desse fim. A circunstância. Não. A circunstância da empresa certa, cujas numerosas cópias destinadas, sem expedição, sem serem deliberadas do Conselho de resumo das mesmas endereçadas, ao mesmo na Assembleia de uma vez simples escrita à mão, em várias cópias, não se representa como óbvia razão, como a uma descartar tais papéis e acervos. A definição refere-se apenas aos arquivos escritos e desenhos da matéria da imprensa. Outros objetivos não podem formar parte do arquivo. Isso se aplica apenas para antiguidades e objetos similares, que pertencem pela natureza das modificações concernentes apenas enunciadas que foram todas adotadas por nós, exceção em questões discutidas de 2 páginas adiante. A definição foi restringida há muitos anos, antes da generalidade, generalidade, generalizadas, a reprodução fotográfica e outras. Se for hoje, nasceriam seriam dúvidas das incluídas. Ah, então, hoje os museus e coleções de quantidade também para os síntese, embora muitos se aguardem, via de regra, nos repositórios de arquivos. Oficialmente só os documentos oficiais, isto é, recebidos ou produzidos pelos órgãos administrativos ou pelos funcionários, a título oficial pertencem ao arquivo, recebido e produzido a outro título pelos membros, ou razão administrativa ou pelo funcionário. Frequentemente é encontrados os arquivos. Sopa com banana com pão assado. Pão assado? Pão assado?